Olá, caríssimos irmãos, estamos aqui mais uma vez e hoje eu trouxe a minha avó Madalena, ela que está com 87 anos, fez agora no dia 1º de julho, e durante muito tempo ela ofereceu curso de preparação de pais e padrinhos, chamado curso de batismo, e aí eu trouxe ela hoje aqui para que ela possa explicar algumas coisas a respeito do sacramento do batismo, para que... Não, a senhora esqueceu não, a senhora lembra. É porque quantos anos tem que a senhora parou De mais de 10 anos. Mais de 10 anos que a senhora parou, né? Por causa da idade. Mas eu vou aqui futucar ela para ela lembrar de algumas coisas. Então, minha avó, para nós católicos, o que significa, o que é que representa o sacramento do batismo? O batismo nos faz vida nova, a vida da graça de Deus. O batismo nos faz filhos de Deus, cristão, irmão de todos. É importante receber o batismo? É muito importante receber o batismo. E quando a criança nasce, o principal é levar ao sacerdote para ser batizado. Para a criança ser batizada, o que é necessário? Qual é o material principal, o elemento principal? É água, vela e a veste branca. O que significa para nós a água? Por que o sacerdote usa a água para batizar? A água significa, quer dizer, banho, né? A criança recebe aquela água, fica purificada. Porque ela traz na alma o pecado original. Aí o pecado original. Quando a criança é batizada, ela perde o pecado, passa porque todos nós, quando nascemos, trazemos a marca do pecado original. E quando nós somos batizados, aí esse pecado desaparece. É apagado. Pronto. É importante ter o padrinho e a madrinha? É muito importante, porque sou testemunha daquela criança que estão recebendo o sacramento do batismo. O que é que o pai e a mãe devem fazer para escolher um bom padrinho, uma boa madrinha? Pode ser qualquer pessoa? Não. Pessoas que tenham, pessoas de igreja, pessoas que sejam casados, pessoas que tenham a formação cristã. Que tem uma vida... Nem todo mundo pode ser padrinho e madrinha de uma criança. Porque naquela hora ele está apresentando aquela criança a Deus. A Deus. Na hora do batismo, a criança está vestida com uma roupa branca. Por que essa roupa branca? A branca significa pureza. Então, a veste branca simboliza a pureza que a criança recebe no dia do batismo. No dia do batismo. Porque o pecado original é apagado. Durante o rito, o sacerdote entrega uma vela. O que significa aquela vela? A vela significa luz de Cristo. Simboliza Cristo em nossas vidas. Ou seja, quando nós somos batizados, somos iluminados por Jesus. Pelo Espírito Santo. Certo. Quando é que o pai e a mãe devem procurar o batismo? Deve deixar a criança crescer? Não. Ou deve ser logo... Muitas pessoas deixam a criança ficar adultas para batizar. Mas o importante é batizar a criança quando ela nasce. Meus filhos, todos eles foram batizados com 1 mês, 2, 3 meses de nascido. O meu pai foi com? Com 3 meses de nascido. 3 meses? De nascido. A senhora ia caminhando, né, até onde tinha uma missa? Caminhando, andando, e era distante, a igreja era distante, ele ia andando para levar meus filhos para ser batizado. A senhora ia a pé? A pé. Com a criança no colo? Com a criança no colo. Pronto. Ou seja, a sua mãe, o seu pai, passou para a senhora a importância desse sacramento? Muitas vezes minha mãe falava sobre o sacramento do batismo. O que é que ela dizia, a senhora lembra? Ela dizia para a gente viver, toda criança que seja batizada recebe a graça do Espírito Santo. Porque quando Jesus se batizou, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Mas nós somos humanos, pecadores, nós não recebemos a pomba visível, né? Visível, não vê mas invisível, todos nós recebemos o Espírito Santo. A gente não vê, mas acontece a graça. Acontece de graça de Deus no nossa nosso vida. coração. Uma pessoa batizada, ela é feliz? É muito feliz.
E a gente nunca deve esquecer o nosso batismo. Viver sempre o batismo que a gente um dia recebeu. Uma pessoa que é batizada, ela pode um dia se desbatizar? Pode se apagar o batismo? Não. O batismo é indelével, não pode apagar. É para sempre. É para sempre. É para sempre. Então, minha avó, Jesus, antes de ir para o céu, ele deu uma ordem aos discípulos, não foi? E de batizar todas as criaturas, em nome do Pai, do Espírito, Do Filho e do Filho Espírito, e do Espírito Santo. Santo. Então, são essas as palavras que o padre tem que dizer na hora do batismo. Ele pode inventar outras palavras? Não. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a fórmula, né, do batismo. A essência do batismo vem através dessas palavras. Das palavras do que o padre fala. Fala. Uma criança que está em perigo de morte, ela pode ser batizada por qualquer pessoa? Pode ser batizada, porque ela ainda não tem a consciência daquilo que ela está recebendo. Mas nós que somos os pais, padrinhos, temos que batizar essa criança com urgência antes de falecer. Como é que a pessoa faz para batizar uma criança em perigo de vida? Pega a água? Pega a água, eu já batizei muitas crianças. Já? Já em casa. A gente pega a água, reza o creio, o Pai Nosso, e bota a água na cabeça da criança e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas crianças que foram batizadas assim sobreviveram? Sobreviveram. Meu afilhado, eu tenho 2 afilhados que adoeceram e criancinha, depois que eu batizei, receberam o batismo, ficaram curadas, né? Ficaram curados. Então a mãe e o pai devem ter essa preocupação, né? Se o filho não é batizado e ficar doente... Procurar, se não tiver padrinho, procurar qualquer pessoa que tenha condições de ser padrinho e madrinha daquela criança. E batizar antes que a criança morra. Pronto. Então, o batismo é importante para a nossa salvação? É muito importante. O batismo é muito importante na nossa vida. Porque Jesus, ele não precisava ser batizado. Porque ele é santo. Ele é Deus. Mas ele deixou esse exemplo para todos nós sermos batizados. Então, a pessoa que... O Galo está aqui, né? Acompanhando a catequese. Então, a pessoa que é batizada é como se as portas do céu se abrissem para ela, né? É verdade. Pronto. Então, vó, o que é que a senhora diz, né? O último conselho dessa catequese para as crianças ou para os adultos, né? Tem muitos adultos que não foram batizados ainda. Então, qual é o conselho que a senhora dá? O conselho que eu dou, que os pais seja que idade for, leve seus filhos para batizar, para não morrer sem a graça de Deus. Amém. Então, reze, eu vou pedir à minha avó para que ela possa rezar uma Ave Maria, para a gente concluir essa catequese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Lembre-se a importância do batismo. Que Deus ilumine a vida de todos. Amém. Que todos sejam abençoados com as graças de Deus.